Boa tarde a todos. Nós estamos aqui nesta sessão de esclarecimento para os doentes de esclerose tuberosa e LAM. Temos aqui o Dr. José Carlos Ferreira e o Dr. Luís Carreiro, da Fundação Champalimau. Vamos começar com uma apresentação do Dr. José Carlos Ferreira e depois vamos ter tempo para perguntas de vocês aí em casa. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. O que nós vamos falar hoje é um bocadinho da infecção Covid-19 e na relação que ela pode ter com a esclerose tuberosa e com a LAM. A expressão Covid-19 vem daquela expressão, quer dizer coronavírus doença de 2019, é o nome da doença, e é uma doença causada por um vírus que tem aquele nome SARS-CoV-2, que pertence aos coronavírus. Os coronavírus são vírus muito abundantes, na maior parte das vezes provocam doenças ligeiras, constipações, e algumas estirpes do vírus, algumas espécies destes vírus, existem em animais e depois podem ser transmitidos aos humanos. E o problema é, quando são transmitidos aos humanos, depois há transmissão entre humanos. Foi isso que aconteceu com este novo coronavírus, que foi identificado inicialmente na China em dezembro de 2019. E a partir daí tem-se transmitido à população em geral, porque não havia nos humanos nenhuma proteção contra este vírus novo. Ninguém está protegido e é muito fácil de transmitir. Como é que é feita a transmissão? Nós ainda não sabemos tudo, o conhecimento ainda não está completo, mas, sobretudo, ocorre quando uma pessoa que tem o vírus, uma pessoa infectada, lança para o ar gotículas, e isso acontece ao tossir, ao espirrar ou ao falar. As gotículas depois podem infectar as outras pessoas ao contactarem os olhos, o nariz e a boca. Por onde o vírus entra no organismo é pelos olhos, pelo nariz e pela boca. O que nós sabemos é que estas gotículas não ultrapassam 2 metros e não ficam suspensas no ar, salvo casos exceções muito importantes dentro do hospital, quando os enfermeiros estão a aspirar os doentes, e isso aí podem fazer pequenos aerossóis e ficar no ar. Mas na maior parte do espaço o vírus não fica em suspensão no ar. Muitas pessoas acabam por se infectar também ao levar as mãos à face depois de tocar em superfícies que têm o vírus. Quando algumas pessoas infectadas tossiram para cima de certas superfícies, ou quando tocaram em superfícies com as mãos sujas do vírus, depois outras pessoas vão tocar nessas superfícies e o vírus permaneceu ali nas maçanetas, nas portas, nos botões dos elevadores, nos botões enfim, em vários sítios onde podem ficar durante mais algum tempo. O que a gente sabe é que existe agora uma pandemia, vários países estão infectados e em grande aumento. A Europa é uma das regiões que está em maior aumento e é agora a região que tem mais doentes infectados. E depois o que nós sabemos também é que a partir do momento em que a pessoa se infecta, o tempo que demora entre essa infecção e o início dos sintomas, em média, é de 5 dias. Pode durar um mínimo de 2 dias, um máximo de 14 dias. Não há casos conhecidos de pessoas que ficaram sem sintomas e depois desenvolveram sintomas mais do que 14 dias. E é por isso que o período de isolamento de quem tem o risco de ter apanhado é este período de 14 dias, ao fim do qual é obrigatório que tenha sintomas ou então estará livre da doença. Quais são os sintomas? Bom, há sintomas que são comuns, que são os mais habituais com quem apanha esta doença. É a febre, às vezes é uma febre alta, a tosse seca e a fadiga. E depois há sintomas menos comuns, a falta de ar, as dores musculares e nas articulações, a dor de cabeça, a dor de garganta, o nariz entupido e às vezes sintomas gastrointestinais do tipo náuseas, vômitos e diarreia. Tudo isto é menos comum do que aqueles 3 primeiros. A gravidade da doença varia muito. Até há pessoas
aparentemente não têm sintomas nenhuns e que nós só vamos saber que foram infectadas muito mais tarde, quando vamos fazer análises diferentes daquelas que se fazem agora para ver os anticorpos que desenvolveram contra o vírus, e acabamos por perceber que essas pessoas tiveram a infecção e não deram por nada. Mas, mesmo aquelas que têm sintomas, na esmagadora maioria dos casos, ali 81%, os sintomas são ligeiros. Não chegam a ter pneumonia ou a pneumonia é muito ligeira. Depois, 14% de casos graves, em que a infecção no pulmão determina ou provoca falta de ar, hipoxémia, quer dizer, uma baixa quantidade de oxigênio no sangue, porque os pulmões não estão a funcionar bem, e em que os infiltrados pulmonares, a extensão da pneumonia, aumenta para mais de 50% em 1 ou 2 dias. E depois 5% de casos críticos, casos muito graves, que precisam de um ventilador, ou que existe um choque. Choque quer dizer que a pressão arterial baixa tanto que o sangue não avança nas artérias e não vai irrigar os órgãos do corpo, e complicado por falências de outros órgãos, com necessidade de cuidados intensivos. Estes são os casos mais graves. Para além do pulmão, que é o órgão principal e por onde o vírus entra, também pode ser afetado o coração, o fígado e os rins, e pode haver complicação de uma infecção geral pelo vírus e por disfunção de muitos órgãos do organismo. Depois, há pessoas que não resistem, e ainda aqui a taxa de mortalidade ainda não está bem conhecida. Aparentemente será entre 4% e 6%, e isso é muito mais do que, por exemplo, a mortalidade da vulgar gripe, que é menos de 1%. Quais são os grupos de risco? Quem é que está em maior risco quando apanha a doença? Os idosos, com idade acima dos 60 anos, os doentes cardíacos, cardiovasculares, os doentes com doença pulmonar crónica, com hipertensão, com cancro, com diabetes, com doença renal crónica, com doença hepática crónica e que estejam imunodeprimidos. Naturalmente imunodeprimidos, em que as defesas estejam em baixo pela sua própria doença, ou que estejam imunodeprimidos devido a medicações que possam fazer. Muitos doentes que estão imunodeprimidos têm cancro, e os medicamentos para o cancro provocam a sua baixa das defesas. Como nós sabemos, a esclerose tuberosa pode afetar múltiplos órgãos. E estes aqui à direita, os olhos, o coração e a pele, de alguma forma, não têm grande importância agora para a nossa infecção Covid. Mas estas aqui têm. Os do sistema nervoso central, sobretudo aqueles que têm cega ou epilepsia grave, as pessoas que têm os pulmões afetados, a linfangiomatosa ou LAM, que também pode aparecer fora do contexto da esclerose tuberosa. Há pessoas que têm LAM exclusivamente e que não têm esclerose tuberosa, mas para este efeito o risco que têm é o mesmo. E os rins. E, portanto, são órgãos que são eminentemente afetados pela doença Covid-19. Portanto, nós vamos agora tentar, em perguntas e respostas, tentar esclarecer que relações é que têm as pessoas que têm esclerose tuberosa e LAM em relação ao Covid-19. Por exemplo, a pessoa que tem esclerose tuberosa tem um maior risco de apanhar Covid-19? Está claro que não. Não está em maior risco do que as outras pessoas da população em geral. Tudo depende dos contactos que tiver e com quem estiver e os cuidados que tiver com a sua higiene. Por outro lado, se apanhar o Covid-19 tem maior risco de ter sintomas graves? Só por ter esclerose tuberosa, a resposta também é não. Não é lá por ter esclerose tuberosa que tem um maior risco de desenvolver uma maior gravidade se apanhar o Covid-19. Mas, e aqui, novamente, nós ainda não sabemos tudo, porque este vírus é novo, mas é possível que, ao infectar-se com Covid-19, os seus sintomas possam ser mais graves nestes 3 casos. No caso de estar a tomar
everolimus ou sirolimus, que são os inibidores mTOR que nós usamos para o tratamento da LAM e da esclerose tuberosa. Só o facto de ter LAM ou função pulmonar reduzida é outro grupo de risco, ou por ter epilepsia refratária, e nós vamos falar destes 3 exemplos um bocadinho mais à frente. Em relação à LAM, portanto, ter LAM só por si não aumenta o risco de se infectar. O vírus não entra lá mais facilmente. O problema é que é verdade que os doentes com LAM, sobretudo se tiverem uma redução da função pulmonar, e normalmente estão em risco disso, estão sim incluídos no grupo de risco de ter uma evolução mais desfavorável na infecção Covid-19. Outra pergunta. Tenho esclerose tuberosa, tenho LAM, tenho exames para fazer, tenho consultas marcadas. Acham que devo ir ou não devo ir? A verdade é que quase todos os serviços de saúde em Portugal estão a adaptar-se e estão a prever consultas à distância. Portanto, se tiver ecografias, se tiver ressonâncias magnéticas para controle ou para rastreio de angiomiolipomas, portanto, de angiomiolipomas dos pequenos nódulos dos rins ou de astrocitomas de células gigantes no cérebro, há pessoas que vão fazer estes exames para saber se têm ou para saber se cresceram, não há nenhum problema em adiar por alguns meses estes exames. Na maior parte dos casos, também pode ser útil fazer as consultas médicas à distância, por telefone ou por telemedicina, embora, em algum caso específico, a consulta terá mesmo que ser feita presencialmente, quando é preciso fazer um exame físico, um exame neurológico para saber se há alguma complicação. Algumas consultas não podem ser feitas sem ser à distância. Portanto, é útil que esteja em contacto com o seu médico pela via habitual, telefone ou e-mail ou carta ou telemóvel, ou seja o que for, da maneira como conseguir contactar o seu médico. Nova pergunta. Será que a Covid-19 pode agravar a epilepsia? Há pessoas que têm esclerose tuberosa e que têm epilepsia. O que nós sabemos é que não há atualmente informações de que as pessoas com epilepsia sejam mais afetadas do que as pessoas saudáveis por esta doença. Está claro que, se já no passado a sua epilepsia piorou quando estava doente, há pessoas a quem isso acontece, ou piorou quando tem febre, isso pode acontecer nesta nova doença. Se tiver esta doença que às vezes faz uma febre alta, e se no passado a sua epilepsia piorou nestas circunstâncias, é possível que venha a piorar. Portanto, toma as precauções acrescidas para evitar o contágio. Outra preocupação das pessoas, pode haver falta de medicamentos, pessoas que tomam medicamentos crónicos. Quer dizer, as autoridades asseguram que o fornecimento de medicamentos não está em risco. Mas, se qualquer pessoa com doença crónica que toma medicação crónica deve lembrar-se que pode, a qualquer momento, ser recomendado que fique em isolamento profilático, ou porque se infectou com a doença, ou porque contactou com alguém que está doente, e pode ser útil ficar em isolamento em casa. E se ficar em isolamento em casa, é bom que tenha os medicamentos e que preveja que tenha os medicamentos pelo tempo suficiente que pode ficar isolado. E se não tiver, é bom que preveja alguém, combinando com alguém, com um familiar ou com um amigo, que possa ir à farmácia e trazer-lhe os medicamentos que precisa. Isso é bom que esteja previsto com antecedência. Uma preocupação importante são as pessoas que estão a tomar estes medicamentos. Estou a tomar everolimus ou sirolimus. Sirolimus também é rapamicina. Muitas vezes as pessoas conhecem mais por rapamicina. Devo ou não devo parar a medicação? Esta decisão é muito importante, não deve ser tomada sem se aconselhar com o seu médico. Cada caso pode ser um caso especial e, portanto, não há uma regra que se aplique a toda a gente. Para uma pessoa que não esteja ainda infectada com Covid-19 e que tem LAM, com uma baixa reserva pulmonar, ou outra situação de esclerose tuberosa com uma probabilidade elevada de complicações, o risco de suspender estas medicações é muitas vezes superior ao risco de manter. E, portanto, estas pessoas, à partida, devem continuar a tomar a medicação. Os peritos de esclerose tuberosa e de LAM produziram algumas recomendações para orientação, e as recomendações são estas. Este gráfico diz respeito, primeiro, aqui a pessoas que têm angiomiolipomas ou cega que estejam estáveis, os que têm epilepsia refratária e os que têm LAM. Em Portugal e na Europa,
esta situação de estarmos em baixo risco de infecção já não existe. Portanto, nós em Portugal podemos esquecer esta primeira linha porque ninguém já, a não ser em circunstâncias muito especiais, já ninguém está em baixo risco de apanhar a infecção. Estamos todos, a população em geral, em moderado risco de apanhar a infecção ou, em alguns casos, em alto risco de apanhar a infecção. E na última coluna temos as pessoas que já estão infectadas ou que estão em contacto próximo com doentes infectados. Portanto, para a maior parte dos doentes que estão a tomar everólimos ou sirólimos porque têm um angiomiolipoma ou que têm um astrocitoma, um SEGA estável, é preciso falar com o médico e provavelmente não há nenhum problema em interromper durante algum tempo a sua medicação. Vai sempre a tempo de depois fazer o mesmo efeito quando recomeçar, quando a situação acalmar. Mais difícil é a decisão na epilepsia refratária, que melhorou muito com estes medicamentos e, portanto, corre o risco de piorar se for interrompido e, portanto, aí é muito importante, caso a caso, decidir se a epilepsia corre o risco de se agravar muito ao parar a medicação e, sobretudo, um LAM, em que a pessoa está com a função pulmonar reduzida, o risco de piorar, de agravar a sua doença pulmonar é grande se parar a medicação. E, portanto, aqui a decisão é mais difícil de suspender a medicação, provavelmente há mais vantagem em manter sempre a medicação. Finalmente, estou a usar um creme de sirólimos de rapamicina na face. O que é que devo fazer? Aqui não há problema nenhum. A quantidade de medicamento que é absorvido e que possa ter influência no vírus não é importante. Portanto, as recomendações são estas. Mantenha a calma, não desespere. Fique em casa, já estão fartos de ouvir isto nos últimos dias. Lave as mãos com água quente e sabão, do tempo suficiente para ficar sem os vírus e depois seque-as adequadamente. Se estiver fora de casa, use um produto desinfetante à base de álcool. Mantenha a distância social. Cubra a boca e o nariz com lenço de papel quando tossir ou espirrar e deixe de imediato o lenço no lixo. E se não puder, tussa na dobra do braço para reduzir a propagação dos vírus. E, sobretudo, isto é muito difícil, mas é preciso tentar evitar tocar na face com as mãos não lavadas. E se estiver infectado, se ficar doente, para além de todas as outras, é preciso usar uma máscara, reforçar as medidas de isolamento mesmo em relação às pessoas que moram na mesma casa e sinalizar às autoridades através da linha SNS 24, que é o 808 24 24 24. Portanto, mantenha-se informado. Temos aqui o site da Associação, o site da Direção-Geral de Saúde, que tem sempre informação atualizada, o site da Autoridade Europeia das Doenças Infecciosas ou da Organização Mundial de Saúde e, para os ouvintes do Brasil, o equivalente à Direção-Geral de Saúde é o site do Ministério da Saúde. E, finalmente, para terminar, uma nota positiva, as boas notícias, estamos a tomar as medidas úteis e possíveis, estamos em grande medida a cumprir as orientações e isso vai ser muito importante. O sistema de saúde está em Portugal muito mobilizado, está a fazer um esforço sem precedentes. A situação vai acabar por melhorar, está condenada a melhorar, como eu costumo dizer. Havemos de ter tratamentos no futuro e havemos de ter vacinas. Muito obrigado e estamos à espera das vossas perguntas. Vamos passar ao Dr. Luís Carreiro. Não sei se quer adicionar aqui mais alguma coisa com o Dr. Boa tarde. Eu praticamente o doutor, portanto, Ferreira, Carlos Ferreira, não é? Põe a câmara, sim. Dr. José Carlos, sim. José Carlos. Sim. Ele foi tão exaustivo, ele falou em tudo e tão bem. Afaste-se da câmara, doutor. Diga, desculpe. Afaste-se da câmara. Ok, assim, excelente. Falou tão bem e em tudo que praticamente eu acrescentar. Pronto, acho que foi excelente e numa linguagem muito acessível e boa para difundir à população doente, nomeadamente da associação, e portanto eu neste momento acho que não teria nada a acrescentar.
epidemiologista, a situação, de facto, em relação à esclerose tuberosa LAM, ou até só à LAM, há pessoas que, como disse e referiu bem, que há LAM isoladamente, sem ser associada à esclerose. Efetivamente, há aqui que é a suspensão não da terapêutica. E como disse o Dr. José Carlos, de facto, penso que tem que ser uma discussão individualizada caso a caso e provavelmente dessa situação em doentes com alguma incapacidade respiratória já, é de ponderar o risco-benefício, quer dizer, aliás, como em tudo, o tratamento que nós façamos, tem que se avaliar sempre o risco-benefício e é com cada um destes doentes, com os médicos respectivos de cada doente, avaliando a situação e o perfil evolutivo da própria doença, que é necessário. Tenho aqui uma pergunta para si, doutor. Temos aqui Diga. uma doente com LAM a tomar o sirolimus que trabalha numa unidade de cuidados continuados. E ela queria saber se há risco acrescido, deve ficar em casa com baixa médica, o que é que acha? Eu, honestamente, admitindo o panorama nacional, portanto, das infecções, porque isto é um vírus que, infelizmente, o contágio, pronto, não sabemos muitas coisas acerca deste vírus, mas o doutor José Carlos já falou acerca das vias de contágio, mas habitualmente há doentes que ficam contagiados sem qualquer sintoma e contagiam outros, portanto, pronto. E a gente nestas unidades de pessoas doentes, inclusive, provavelmente pode haver alguma possibilidade de infecção. E penso que aí tem que ser, a nossa vigilância tem que ser redobrada e eu talvez aconselhasse é uma indicação formal para evitar, de facto, o contacto com essas pessoas, nomeadamente o afastamento do seu posto de trabalho. Não sei se é possível ou não, mas eu pessoalmente acho que ela da zona de trabalho, que é uma zona de contágio muito, muito importante. Ok. Portanto, é uma opinião pessoal. Sim. Aliás, eu tenho feito algumas declarações. Tem que se afastar, doutor. Desculpe. Eu tenho feito algumas declarações médicas nesse sentido para tentar, portanto, como tem um maior risco, e então uma LAM, a fazer terapêutica portanto, que é imunossupressora, quer dizer, de facto não é muito aconselhável. Ok. Ela está num posto de trabalho com algum risco, é verdade. Claro. Também sem criar alarmismos, mas está. Portanto, tem que se avaliar. Pronto, cada local de trabalho deve ser avaliado, deve ser posto à consideração das pessoas na sua zona de trabalho, mas no local de trabalho, de qualquer modo, eu considero que pode ser um risco acrescido. E é uma doente de risco, é verdade. Sim. Uma doente de LAM, por ser doente de LAM, tem mais gravidade ou mais probabilidade de apanhar o Covid-19? Não. Portanto, disse o Dr. José Carlos explicou muito bem. De facto, a LAM é uma doença crónica, tem uma de facto, é uma alteração, uma disrupção do pulmão, portanto, toda a sua situação funcional está alterada e é gradativa. E, portanto, nessa circunstância, temos que avaliar, portanto, o tempo de instalação do quadro, etc. De qualquer maneira, isso não faz com que a pessoa do que uma outra pessoa. O que acontece é que, quando se infecta, aí sim, a situação pode ser mais gravosa do ponto de vista da sua situação de dificuldade respiratória, de sintomas, etc. Mas também sabemos que nem todos os doentes têm uma gravidade extrema, portanto, mas estes doentes, de facto, são doentes que têm algum risco. Não vamos omitir isso sem criar alarmismo, porque não vale a pena, porque são doentes que têm que fazer a sua terapêutica, acho eu, e vai depender um bocadinho de cada um deles e da sua avaliação com o médico respectivo, mas é verdade que não tem uma afinidade à infecção, mas sim
se infectarem, para isso é que são necessárias, e o doutor José Carlos referia muito bem também, todas as medidas de isolamento, de prevenção, os cuidados a ter, a lavar, portanto, tudo o que é referido na comunicação, múltiplas vezes ao longo do dia, deve ser triplicado ou quadriplicado pelas pessoas que têm este tipo de... devem ter um comportamento exemplar, porque têm um maior risco, de facto. E se infectarem, pode ser o quadro pode ser mais gravoso, isso é um facto. Ok, temos aqui uma pergunta para o Dr. José Carlos. Um adolescente com esclerose tuberosa e sem complicações, sem epilepsia, está a trabalhar num estabelecimento onde tem um fluxo grande de pessoas, como uma superfície, um supermercado. Deve parar de trabalhar? Temos muitas mães aqui muito preocupadas. Deve parar de trabalhar? Deve ficar em casa? O que é que acha? Infelizmente, o risco existe, mas essa pessoa que tem esclerose tuberosa, mas que não tem outras complicações, não tem LAM, não tem um tumor cerebral grave, não tem uma epilepsia, o risco de apanhar a doença é o mesmo que o das outras pessoas e provavelmente, ou quase certeza, o risco da doença ser grave, quando apanhar a doença, se alguma vez apanhar a doença, é também o mesmo das outras pessoas. Portanto, essa pessoa entra dentro do grupo da população em geral e as indicações que nós damos são as indicações que as autoridades de saúde dão para a população em geral. Não faz diferença aí ter o diagnóstico de esclerose tuberosa. Não é? Ok. Claro. Vamos ver aqui se temos mais alguma pergunta. Por enquanto ainda não recebemos aqui mais nada. O que é que nós podemos reforçar mais aqui da informação realmente é o isolamento social, não é? Que falamos tanto nisso. Sim, fundamental. Sobretudo para os doentes com doença pulmonar. Sim. Porque têm maior risco, não é de infecção, mas se tem infecção, como disse há pouco, a situação pode ser mais gravosa. E, portanto, esses doentes têm que ter uma hipervigilância, têm que ser disciplinados, têm que ter todas as regras de isolamento, de higienização, etc., que foram referidas pelo Dr. José Carlos. Portanto, diga, há outra situação que diz respeito aos doentes de esclerose tuberosa. Há uma população de doentes de esclerose tuberosa que tem perturbação do desenvolvimento intelectual, autismo, e que, portanto, têm dificuldades acrescidas. Dificuldades acrescidas, primeiro, porque esta situação toda implica uma mudança muito grande das rotinas que eles estão habituados e, portanto, nós temos que esperar que haja algumas dificuldades agravadas com o comportamento, até pode ser que não, mas em todo o caso é possível que isso possa acontecer, porque os hábitos mudam, estão em casa mais tempo, não fazem as mesmas coisas que estão habituados a fazer. É verdade, claro. E, por outro lado, também têm mais dificuldade em cumprir as recomendações que nós damos, em cumprir as medidas de higiene, em cumprir as medidas de isolamento, em lavar as mãos como deve ser, e, portanto, tem que haver uma paciência acrescida das pessoas que são os cuidadores para os ajudar, para os proteger, para reforçar as medidas de isolamento social que eles não têm, por vezes, capacidade de compreender na sua totalidade, e para reforçar as medidas de higiene das mãos e de, mais difícil ainda, não levar as mãos sujas à cara, não é? Portanto, é preciso ter um cuidado especial com estas pessoas. Claro. E os hospitais estão preparados para receber estas crianças ou esses adultos com autismo que necessitam de ser acompanhados e estar com mais uma pessoa? Não estão preparados noutras alturas e não vão estar agora. É evidente que o que tem acontecido enfim, não diz muito respeito às crianças com dificuldades de comportamento ou cognitivas, porque essas normalmente são internadas juntamente com um familiar, com a mãe ou com o pai, nos serviços de pediatria estão habituados a isso. Agora, um internamento de um adulto com perturbação cognitiva
em que fica muito aflito e com uma disrupção muito grande do comportamento, se não tiver no seu ambiente habitual e se não tiver o cuidador habitual que esteja com ele, isso causa alguma disrupção nos serviços de saúde. É evidente que os hospitais são flexíveis nestas situações, percebem que tudo vai correr melhor se for permitido que esse doente esteja acompanhado com o cuidador habitual, mas em situação de isolamento extremo de doentes infectados, obviamente que pode haver aqui tensões entre o que é mais importante, se é evitar o contágio, se é evitar a disrupção do comportamento. E, portanto, imagino que sim, isso possa não ser fácil. Temos aqui uma pergunta para o Dr. Luís Carreiro. Uma senhora a perguntar sobre o filho que teve uma pneumonia grave há pouco tempo. Esteve ventilado mais de um mês. Se apanhar o vírus, o Covid tem mais complicações por ter... Posso interromper? Diga. Há quanto tempo foi a pneumonia? Há pouco tempo. Está escrito há pouco tempo. Mas esteve ventilado durante um mês. Sim. Bom, é verdade que muitas destas pneumonias com ventilação deixam sequelas, algumas delas com alterações da dilatação brônquica, chamadas bronquiectasias, deixam alguma alteração a nível de estrutura pulmonar, com alguma fibrose às vezes, e isso é uma condição, de algum modo, se houver um novo episódio de pneumonia, ter algum acréscimo de gravidade. É verdade que sim. Não é por ter tido uma pneumonia que vai voltar, não é por ter sido ventilado que vai voltar a ser ventilado. Mas é verdade que se houve sequelas, eu não sei como é que o doente saiu dos cuidados intensivos, mas se houve alguma sequela, ela pode ter alguma... Há sequelas que são transitórias, brônquicas têm uma temporalidade muitas vezes... Tive aqui, entretanto, a informação que teve a pneumonia há um mês. Há um mês. Sim. Pois, está fragilizado nos cuidados intensivos, para além da situação pulmonar, ventilação e toda a estrutura, o doente nos cuidados intensivos perde massa muscular, perde várias coisas e provavelmente ainda estará numa fase de reabilitação. Portanto, de reabilitação total, não é só pulmonar, Sim. Nomeadamente em termos musculares, em termos até emocionais, anímicos, porque de facto os cuidados intensivos, portanto, são perturbadores pronto, porque estão isolados, o doente é sempre de dia, não vê, pronto. Tudo isso faz com que o doente tenha uma série de alterações quando sai dos cuidados intensivos e por isso necessita e é exigível muitas vezes uma reabilitação global, que não engloba só a parte respiratória, lá porque está ventilado e por ter tido pneumonia, mas também outras componentes da sua atividade física, nomeadamente a reabilitação muscular, o treino, a capacidade muscular, etc. E portanto, a nutrição? E a nutrição, exatamente, e a nutrição, muito bem, obrigado. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que é um doente que tem que ter mais cuidado, porque se é grave e deve estar fragilizado, não só pulmonarmente, mas globalmente. Portanto, é um doente que tem que ter algum cuidado. Tem que ter mais cuidado do que todos os outros. Eu acho que todos nós devemos ter muito cuidado, mas sim, ele é um doente frágil, mas deve estar fragilizado, acho eu. Está aqui uma mãe a perguntar como é que se lida com os afetos. Oh. Pois. Mas é uma pergunta difícil, não é? Mas super. Isso não há instruções, não há regras. Não há um modelo, não há um desenho para isso. Cada pessoa sabe de si e felizmente eu acho que nós temos recursos afetivos que vamos buscar nas situações mais difíceis e mais acabamos por encontrar energias quando não pensávamos que as tínhamos nestas situações mais difíceis, não é? Sim. Há uma outra situação, quer dizer, para falar da minha área em relação à epilepsia, há pessoas que podem perguntar, então e os outros medicamentos? Os medicamentos que nós
tomamos tantos, às vezes pessoas que tomam 3 e 4 medicamentos para controlar a epilepsia, isso não faz mal, não fragiliza as defesas, não quebra a imunidade, e a verdade é que não, a maior parte dos medicamentos que nós usamos para a epilepsia, os fármacos antiepiléticos, não têm nenhum problema em relação aos vírus, não aumentam a fragilidade em relação aos vírus. Com exceção, e aqui para a esclerose tuberosa é importante, dos bebés que possam estar a fazer corticoides ou injeções de ACTH porque estão com uns espasmos infantis chamados síndrome do West, que nós sabemos que a esclerose tuberosa em grande medida. Portanto, nessa situação, é evidente que nós sabemos, são casos muito específicos, não são epilepsias muito difíceis que normalmente são tratadas na esclerose tuberosa com Sabril, vigabatrina, e que é muito eficaz. Mas há uns casos que não conseguem controlar-se totalmente com esses medicamentos e que estão a fazer medicação com injeções de ACTH ou com cortisona. É evidente que estes bebés estão, tal e qual como aqueles que fazem everolimus, em maior risco de a doença ser grave no caso de apanharem a doença. E, portanto, obriga-nos a um reforçado cuidado para proteger estes bebés até à altura em que se possa, com segurança, interromper estas medicações. Ok. Por enquanto não temos mais nenhuma pergunta, então acho que podemos aqui terminar. Queria agradecer ao Dr. Luís Carreiro, que disponibilizou aqui este tempo. Tem mais alguma coisa, doutor? Queria falar? Não, eu quero agradecer, eu não tive qualquer... Pronto, o doutor José Carlos disse, eu fui só aqui uma chega de uma pessoa que está mais ligada à área pulmonar e, portanto, acho que foi totalmente esclarecedora a palestra inicial feita pelo doutor. Penso que com estes itens que foram referidos através da exposição que foi feita, que para já vai haver sempre dúvidas individualmente, como é que se faz isto Sim. ou aquilo, para isso, mas globalmente acho que foi bom terem feito esta sessão. Obrigada por se juntar a nós. Queria agradecer novamente ao Dr. Luís Carreiro, ao Dr. José Carlos Ferreira por estar aqui connosco. Por favor, sigam as instruções da Direção-Geral de Saúde. Isso é que é fundamental. E queria agradecer à Novartis por apoiar esta sessão. Muito obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde.